Hoje vamos falar sobre um herói celestial pouco conhecido, mas cheio de mistério e poder. Uriel, o anjo da luz e da sabedoria. Ele aparece em textos antigos e apócrifos, trazendo mensagens profundas e revelações divinas. Chamado de fogo de Deus, Uriel não desce em tempestades, mas em auroras silenciosas. Ele anunciou o dilúvio a Noé antes que as águas caíssem. E onde ele passa, as trevas desaparecem como névoa ao sol. Uriel observa em silêncio, mas seu olhar queima com a verdade. Ele não usa espada, sua arma é a sabedoria. Seu nome está ausente dos evangelhos tradicionais, mas ressurge nos textos escondidos e nas visões dos profetas. Dizem que ele guardará os portões da ressurreição e que sua luz será o primeiro sinal para os que despertarem. Queridos amigos, deixem o like. Isso é muito importante para nós e ajuda no crescimento do canal. E agora, prepare-se, porque nós começamos. No princípio, antes que o tempo tivesse nome, quando as estrelas ainda dormiam na mente do Altíssimo, houve uma divisão entre o silêncio e a luz. Da palavra que não se ouve, saiu um raio invisível, e desse raio nasceu Uriel, o primeiro a abrir os olhos no fulgor sem forma. Ele não foi moldado com barro, nem tecido em ventre de mulher, mas emergiu do próprio pensamento divino, como uma centelha que não se apaga, como um fogo que não consome. Os anjos ainda estavam sendo organizados em ordens e exércitos, mas Uriel já contemplava o mistério da existência. Seus olhos eram feitos de alvorada, e seus pés repousavam sobre as curvas do éter. Ele não falava, mas compreendia, não julgava, mas discernia, e a luz ao redor de sua presença não vinha de sol, nem de estrelas, mas de um conhecimento silencioso que habitava além das palavras. Na Assembleia dos Primeiros Seres, quando as hostes celestiais foram chamadas pelos seus nomes eternos, Uriel não marchou, nem tomou posição entre os guerreiros. Ele foi separado não pela força, mas pela sabedoria. Os outros anjos portavam trombetas, espadas e estandartes. Uriel, porém, carregava um rolo de pergaminho que ardia sem se consumir e que ninguém podia ler, senão aquele a quem o Senhor permitisse. E no silêncio dos céus antigos, ele se assentava onde a luz e o tempo se entrelaçavam, registrando os caminhos do entendimento. O que ele via, os homens jamais sonhariam. O que ele sabia, os próprios arcanjos respeitavam em silêncio. Quando a criação foi pronunciada e os mundos começaram a girar, Uriel foi enviado para vigiar os limites entre o visível e o invisível. Ele caminhava nas bordas da aurora, onde a noite encontra o primeiro fio de luz. E ali ensinava às estrelas o ritmo da obediência. Suas palavras não eram ouvidas com os ouvidos, mas sentidas com a alma, como um eco de verdade que atravessa a carne e toca o espírito. Ele viu os fundamentos da terra sendo lançados, viu os rios rasgando os continentes ainda jovens, e viu o primeiro homem tomando fôlego do hálito de Deus. Não interveio, pois sua missão era observar, guardar e discernir. Foi então que Uriel recebeu sua primeira missão entre os mortais. As eras avançaram, e com elas vieram as sombras que se escondem no coração humano. A sabedoria do céu deveria tocar a terra não como relâmpago, mas como sussurro. E foi assim que o Senhor o chamou em meio ao firmamento. Uriel, luz minha, desce com cuidado, revela apenas aos puros, leva o fogo da compreensão, mas não fere. Aqueles que te escutarem verão o que é eterno. Obediente, Uriel cobriu-se com véu de silêncio e desceu como uma brisa luminosa sobre os montes do Oriente. Não houve trovão, nem tremor. Nenhum olho humano viu sua chegada. Mas os animais silenciaram, os ventos cessaram, e a natureza inclinou-se em reverência. Na terra dos homens, ele procurava corações abertos, olhos que ainda não haviam se fechado para a verdade.
E aqueles que o recebiam em sonhos, ele deixava visões, não como imagens confusas, mas como mapas espirituais que guiavam pelo deserto da ignorância. Uriel era o guardião da luz que não cega, do fogo que ensina. Sua presença era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Ele não condenava, revelava. E muitos que o viram em visões pensaram estar diante de uma chama viva, pois seu rosto era como o ouro polido, e sua voz como o murmúrio de um rio profundo. Ele sussurrava aos profetas em vigílias, iluminava os olhos dos anciãos em meditação, e até mesmo as crianças que brincavam nas encostas sentiam um calor misterioso ao seu redor, como se a própria manhã tivesse vindo brincar com elas. Enquanto os outros anjos eram enviados para batalhas ou castigos, Uriel recebia as missões de sabedoria. Ele foi quem ensinou a Adão os nomes ocultos das estrelas. Foi ele quem explicou a Abel os ciclos da terra e a Enoque os mistérios do tempo. Ele revelava, pouco a pouco, a ordem invisível que sustenta os mundos, e ainda assim ninguém o conhecia pelo nome, pois seu trabalho não era glorificar-se, mas iluminar o caminho. Seu prazer estava em ver um coração compreender. Seu júbilo era o despertar da consciência. Mas nem todos os homens amavam a luz. Muitos fugiam dela, pois sabiam que ela revelaria seus enganos. Uriel via a chegada do esquecimento, via o orgulho se espalhando como erva venenosa no jardim da humanidade. E por isso, ele orava em silêncio aos portões do céu, pedindo mais tempo, mais sementes de sabedoria, mais homens justos, pois ele conhecia o que estava por vir e sabia que o conhecimento sem humildade seria uma espada nas mãos de uma criança. Assim, no alto de um monte que não tem nome, Uriel ergueu uma pedra e nela gravou, com o dedo de luz, os sinais do entendimento. Não eram palavras, mas traços vivos, que brilhavam à medida que o coração do leitor se abria. Dizem que quem toca essa pedra em espírito pode ouvir os sussurros da verdade. Ela não foi enterrada, nem escondida, está presente em cada lugar onde um homem busca com sinceridade, onde a alma clama por luz. E assim, Uriel permanece, ainda hoje, na fronteira entre o céu e o tempo. Ele não dorme, não descansa. Seu olhar vagueia pelas gerações, buscando olhos que o vejam, corações que o compreendam, pois sua missão não terminou com os patriarcas. Enquanto houver sombra, ele acenderá uma lâmpada. Enquanto houver dúvida, ele oferecerá sabedoria. E enquanto houver um só justo clamando em silêncio, Uriel estará lá como uma chama discreta, esperando ser vista. Os séculos passaram como vento sobre a areia, e os homens multiplicaram-se sobre a terra. Com eles cresceram as cidades, os mercados, os altares e as guerras, mas também cresceram o orgulho e a surdez espiritual. O céu observava, silencioso, até que um clamor invisível chegou ao trono do Altíssimo. A violência enchia os vales, e o coração dos homens tornara-se como pedra. Então o Senhor, em sua justiça, decidiu purificar o mundo por meio das águas. Mas antes que a primeira gota caísse, chamou Uriel, pois nenhum juízo deve vir sem que a sabedoria o preceda. Vai, disse a voz que sustenta os céus, e anuncia ao homem escolhido o que está por vir. Dá-lhe instrução, não temor, ensina-lhe a ouvir a minha vontade e a preparar-se com fé. Uriel desceu mais uma vez, não como relâmpago, mas como brisa ao amanhecer. Sua luz era tênue, mas constante. Caminhava por entre as árvores antigas e as folhas inclinavam-se ao seu passar. Chegou até Noé, enquanto ele ainda dormia, e entrou em seus sonhos com uma voz que não pertencia à carne. Não falou de destruição com gritos, mas com imagens. Um campo submerso, um cordeiro salvo, uma arca flutuando como promessa. Noé acordou com o coração em silêncio e os olhos cheios de sabedoria.
Não sabia quem o havia visitado, mas sentia-se tocado por algo eterno. E quando o céu escureceu dias depois, ele já havia começado a trabalhar. Uriel voltou mais de uma vez, trazendo instruções precisas: o comprimento da madeira, a posição das janelas, o número de portas. Mas mais do que isso, trouxe paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da verdade interior. Enquanto os outros zombavam, Uriel estava lá, invisível aos olhos dos ímpios, mas presente como o ar ao redor dos justos. E quando a chuva caiu e o abismo se abriu, Uriel não fugiu para o céu. Permaneceu nos céus baixos, guiando os ventos para que não se quebrasse a arca, vigiando os animais e confortando o espírito de Noé, que chorava pelos irmãos perdidos. Foi ele quem plantou o arco de cores no céu quando tudo terminou, não como promessa apenas de aliança, mas como sinal de que a luz sempre voltaria após a noite. Depois disso, Uriel não descansou. Suas asas espirituais levaram-no ao leste, ao lugar onde o homem havia sido formado do pó. Ali, à entrada do Éden selado, foi-lhe confiada uma missão eterna: guardar o caminho para a árvore da vida. Não com espada flamejante como outros anjos, mas com uma luz que ninguém podia atravessar sem ser transformado. Ele se assentou sobre a pedra da contemplação, e de seus olhos fluía a alvorada. Ali, contemplava os séculos, um após o outro. Viu reinos erguerem-se e caírem. Viu os descendentes de Adão multiplicarem-se e esquecerem seu Criador. Viu profetas nascerem e serem rejeitados. Mas ele não se moveu, pois sua vigília era a de um sentinela da eternidade. E aqueles poucos que se aproximavam com alma limpa e olhos sedentos de verdade, Uriel permitia que vissem não com os olhos do corpo, mas com os da alma. Não ensinava com palavras, mas com revelações silenciosas, que explodiam dentro do coração como raios de aurora. Muitos voltavam confusos, sem entender o que haviam sentido. Outros despertavam iluminados, como se tivessem caminhado entre estrelas. Alguns disseram ter visto um homem feito de luz, sentado sobre uma pedra coberta de musgo. Outros, uma chama com rosto de anjo. Alguns ouviram música que nenhuma lira poderia tocar. Todos, porém, saíam transformados. Pois Uriel não oferecia respostas, mas perguntas que libertavam. Ali, no portão do paraíso esquecido, ele ainda se encontra. Enquanto a árvore da vida permanece intocada, enquanto o ciclo da redenção não se completa, Uriel vigia. Seu olhar não dorme. Seu silêncio fala aos que sabem escutar. E enquanto houver um só que deseje a sabedoria mais do que a glória, mais do que o ouro, Uriel virá até ele como luz em madrugada fria, como memória do que o mundo já foi e esperança do que ainda será. Ao longo das eras, quando os povos se espalharam pelas terras recém-secadas e as montanhas começaram a receber os nomes dos filhos dos homens, o silêncio do céu continuava sem romper-se. Mas em algumas noites, quando os sábios olhavam para as estrelas e os pastores escutavam os ventos, algo sussurrava nos cantos do mundo, não como palavra, mas como presença. Era Uriel, ainda fiel à sua missão, observando, registrando, guardando. Foi então que lhe foi confiado um novo encargo: entregar o livro selado. Um livro não feito de papiro ou pedra, mas de matéria celestial, incompreensível aos olhos que não se purificaram. Nele estavam os ciclos do tempo, os nomes dos que se perderiam e os ecos das palavras jamais pronunciadas. Este livro era um mapa do invisível, uma sinfonia de revelações codificadas em luz. E somente Uriel podia levá-lo aos profetas escolhidos não para que o decifrassem, mas para que o sentissem. Ele apareceu a homens e mulheres em vigílias de jejum, em desertos, em cavernas onde apenas o som da própria respiração preenchia o espaço. Ele não surgia com gritos nem com promessas, mas com um olhar profundo que parecia atravessar o tempo.
Tocava o peito dos que dormiam e deixava ali um fragmento do livro, um selo de sabedoria que um dia brotaria como fogo em sua boca. Muitos não entenderam. Alguns enlouqueceram, mas outros escreveram, e seus escritos ecoaram por gerações. E aqueles que recebiam visões de Uriel compreendiam que o tempo não era uma linha, mas uma espiral, e que cada geração repetia, de forma velada, os mesmos passos dos antepassados. Uriel os fazia ver isso não com clareza imediata, mas com inquietações que os empurravam à busca, ao clamor, à humildade. E era nesse estado de espírito quebrado e faminto por verdade que eles conseguiam entrever a luz do livro, mesmo que por um instante. Porém, entre as civilizações que se erguiam, uma ousou tocar o céu com suas próprias mãos. Os homens de Babel, unificados por uma só língua e um só desejo, começaram a construir uma torre que perfurasse as nuvens. Não buscavam o Altíssimo por reverência, mas por arrogância. Queriam o céu como conquista, não como herança. E foi nessa hora que Uriel foi enviado novamente, não com o livro desta vez, mas com a luz que confunde. Ele desceu em silêncio, e sua presença envolveu a torre como uma bruma dourada. Caminhava por entre os trabalhadores sem ser visto, mas cada palavra dita se torcia, cada ordem se desfazia em confusão. Um falava, e o outro já não compreendia. Uma pedra era pedida, e outra era entregue. O sentido fugia como fumaça. Uriel não gritava, não punia com mãos, mas com o véu da incompreensão. Era a sabedoria derramada em gotas invertidas, virada do avesso como castigo justo à soberba. E quando a torre ficou vazia, abandonada, ele permaneceu um instante a contemplá-la. Não com desprezo, mas com tristeza. Pois ele via o que poderia ter sido, via o brilho do espírito humano quando canalizado com humildade. Mas ali havia apenas pó e silêncio. Ele tocou a pedra mais alta e nela deixou uma runa invisível, uma marca que só seria revelada no tempo final, quando os filhos da terra entendessem que os degraus até o céu não são feitos de pedra, mas de arrependimento. Uriel retornou ao limiar entre os mundos, ao ponto onde o céu toca o tempo. Mas agora carregava em seu peito o reflexo do fracasso humano não por raiva, mas por compaixão, pois compreendia que, sem a queda, muitos não olhariam para cima. Ele se fez então guardião da linguagem quebrada, mestre dos significados ocultos, intérprete do silêncio. E passou a visitar os que sonhavam com línguas que nunca falaram, com vozes que nunca ouviram, com orações que não sabiam pronunciar, pois eram esses os que ainda podiam ser ensinados. Enquanto os reinos cresciam e se perdiam, enquanto os homens se afundavam em ouro e guerra, Uriel mantinha acesa a chama do entendimento, em altares invisíveis, nas almas dos pequeninos, e sussurrava aos poetas, aos doentes, aos loucos e aos órfãos, porque ali, entre os rejeitados, a luz podia ainda encontrar morada, pois ele sabia que não se constrói o céu com pedras, mas com a verdade. E esta, mesmo quando silenciada, é guardada por ele. Em certa noite que parecia mais longa que todas as outras, quando nem mesmo as estrelas ousavam brilhar e os céus se vestiram de silêncio espesso, a humanidade estremeceu diante da ausência de respostas. Profetas silenciaram, reis consultaram os céus e não ouviram retorno. Sacerdotes queimaram incensos em vão. Era como se o próprio Deus houvesse ocultado o rosto, e nesse véu de escuridão espiritual, Uriel caminhava invisível entre os homens, como brasa sob a cinza não apagado, mas contido. Foi nessa noite que durou gerações que Uriel recebeu uma missão que nenhum outro anjo ousaria aceitar: ser a presença da luz em meio ao silêncio do céu. O Altíssimo não falava, mas Uriel escutava. Não havia decretos, mas havia olhares, dores, clamores abafados. E ele, que era feito de sabedoria, aprendeu então o peso da espera.
Não havia visões, mas havia lágrimas. Não havia trovões, mas havia súplicas. E Uriel se tornou intérprete do sofrimento humano diante do trono que ainda brilhava, mesmo velado. Ele começou a aparecer não em esplendor, mas em fragmentos. Uma criança via seus olhos durante a febre. Um velho sentia seu calor ao fechar os olhos no deserto. Uma mulher estéril ouvia uma voz que não sabia de onde vinha, dizendo-lhe: a alma não é medida pelos frutos visíveis. Era Uriel, sem nome, sem forma, apenas luz que tocava o espírito. E muitos, ao despertar, não sabiam dizer se haviam sonhado ou sido visitados. Nessa missão, Uriel não trouxe respostas, mas verdades que ardiam. Porque há momentos em que o céu não fala, não por indiferença, mas porque o coração do homem precisa quebrar-se antes de ser moldado. Uriel sabia disso. Ele se sentava ao lado dos que esperavam e ensinava-lhes a não desprezar o vazio. Pois até o silêncio é palavra quando há fé. E entre os que não desistiam, ele plantava a semente da escuta, uma escuta que prepara, purifica e transforma. Mas o tempo se move como o rio, e houve um homem justo chamado Enoque, que não temia nem o silêncio, nem a espera. Ele andava com Deus quando todos haviam se esquecido de como fazê-lo. E foi a ele que Uriel se revelou plenamente. Não em sonho, não em enigma, mas em presença real como fogo que dança e não fere. Uriel tomou Enoque pela mão e levou-o aos céus, não como turista do divino, mas como discípulo. Mostrou-lhe os ciclos ocultos, os movimentos secretos das constelações, os nomes verdadeiros dos ventos e a música escondida no girar do tempo. Caminharam juntos por palácios de luz e cidades etéreas, onde as almas descansavam antes de nascer. Enoque aprendeu que a criação não era uma só obra, mas infinita em suas camadas. Uriel mostrava-lhe portais entre mundos, salas onde os decretos do Altíssimo eram escritos com chamas que sabiam o futuro. Revelava-lhe que tudo o que acontece na terra já havia sido cantado nos céus em tons que os homens não podem ouvir. E Enoque chorava, não por medo, mas por reverência. Em meio às revelações, Uriel levou Enoque até o limiar do tempo, onde os minutos são sementes e os dias, árvores em crescimento. Ali, explicou-lhe que o juízo não era castigo, mas correção, que o fim não era destruição, mas reinício. E Enoque entendeu. Escreveu o que pôde com mãos mortais e ocultou o resto na alma, para que brotasse nas eras futuras. E quando o momento chegou, ele não voltou à terra. Porque um homem que caminha tanto com um anjo não retorna mais ao pó, torna-se palavra viva. Uriel, então, voltou à sua vigília, mas não era mais o mesmo. Agora, ele carregava em si a memória de um homem que compreendeu, um homem que não pediu sinais, mas sabedoria. E esse encontro tornou-se chama perpétua em sua essência. Ele passou a procurar outros como Enoque sedentos de luz, humildes na busca, silenciosos no coração, e onde os encontrava, deixava vestígios, uma estrela que brilha fora de hora, um pensamento que arde sem explicação, uma paz que não vem do mundo, pois Uriel sabia que a verdadeira sabedoria não grita, mas sussurra, e que o sussurro da verdade só é ouvido por aqueles que aprenderam a calar o orgulho. Assim, ele permanece não no centro das multidões, mas nas margens, entre os que caminham sozinhos, os que não são vistos, os que esperam. Ali, sua luz ainda nasce, como aurora discreta, anunciando que mesmo quando o céu parece em silêncio, há um anjo que escuta e que responde com luz. Houve um tempo em que os mortos eram lembrados apenas como cinza e ausência, e o sepulcro era visto como um ponto final. Os homens construíam túmulos como fortalezas contra o esquecimento. Enchiam-nos de pedras, perfumes e lamentos, mas nada do que faziam parecia deter o avanço do esquecimento. As vozes que antes cantavam calavam-se no pó, mas os céus sabiam de um segredo.
A morte não era o fim, era um sono. E onde há sono, há possibilidade de despertar. Foi então que Uriel recebeu a missão de guardar as chaves do amanhecer final. Não chaves de metal, mas selos espirituais, inscritos em sua essência, invisíveis aos olhos dos vivos. Eram 7, cada uma feita de luz condensada, e a ele foi confiado o cuidado de mantê-las intactas até que o tempo se completasse. Seu posto não era mais entre os homens, nem entre os anjos que lutavam. Era no limiar do tempo e da eternidade, no espaço sagrado, onde as almas aguardam a voz que chamará pelo nome. Ali, Uriel caminhava entre os que dormiam. Não os despertava, apenas vigiava. Sussurrava aos seus espíritos que o tempo da escuridão não era eterno. Tocava suas lembranças com delicadeza, como quem rega uma raiz enterrada. Os justos, mesmo na morte, brilhavam como brasas sob a neve, e ele anotava seus nomes, não com tinta, mas com luz, na sua própria consciência angélica. Pois no dia do grande despertar, esses nomes seriam os primeiros a ouvir o chamado. Os homens, ignorando seu trabalho, temiam a morte como abismo. Mas Uriel sabia, a morte era apenas a última noite antes do primeiro dia verdadeiro. E enquanto os séculos se multiplicavam e as gerações se sucediam, ele continuava seu labor não de braços erguidos, mas de olhos atentos, pois cada lágrima sincera, cada ato de misericórdia, cada sacrifício escondido era uma centelha que ele recolhia e selava. Porque o tempo do juízo não seria marcado por trovões, mas por revelações. Então, quando o livro do tempo chegar ao fim e a última estrela perder o fôlego, Uriel será o primeiro a mover-se. Ele não virá com trombetas, nem com espada flamejante, mas com as chaves que abrirão os túmulos da história. Sua luz atravessará os véus do esquecimento, e os que dormem ouvirão, não um grito, mas um nome o seu. E ao ouvirem seus próprios nomes, levantar-se. Não como antes, mas como foram sonhados pelo Criador, íntegros, inteiros, transfigurados. Uriel caminhará entre os que ressuscitam como jardineiro entre flores desabrochando. Tocará os ombros dos temerosos, sorrirá aos espantados, enxugará o último traço de dor que ainda houver. E cada passo que der será como o romper de um novo mundo. Pois ali, na alvorada final, sua missão encontrará cumprimento. Não haverá mais silêncio, nem espera, nem sombras. Haverá luz, e essa luz será ele. Mas o mais belo é que Uriel não reclamará glória. Ele não se assentará em trono, nem pedirá coroas. Quando todos os justos estiverem de pé e o tempo se tornar eternidade, ele desaparecerá como névoa ao nascer do sol, porque sua missão nunca foi ser adorado, mas conduzir. Nunca foi aparecer, mas iluminar. E sua luz, então, estará em todos. Porque o verdadeiro sinal de que a eternidade chegou não será o fogo, nem o juízo, será o silêncio de Uriel. Pois quando sua voz já não for necessária, é porque todos terão aprendido a escutar a luz. E assim termina a jornada daquele que caminha entre o silêncio e a luz. Uriel, o anjo que não fere, mas revela, que não domina, mas conduz, que não esquece nenhum nome escrito na chama da justiça. Sua missão atravessa os séculos. Invisível aos olhos apressados, mas viva no coração dos que buscam mais do que respostas, buscam sentido. Se esta história tocou você, se a luz de Uriel brilhou mesmo que por um instante no seu entendimento, ajude-nos a espalhar essa chama. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem precisa lembrar que a luz jamais se apaga. Porque enquanto houver alguém que escuta, Uriel ainda estará lá.